de volta com o CBN Maceió para lembrar de que o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas determinou que a Prefeitura de Maceió suspenda imediatamente esse contrato de 55 milhões com a Tracto Brasil, que foi realizado sem licitação. A decisão é do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, o conselheiro Fernando Toledo. Está publicada no Diário Oficial Eletrônico da Corte do dia 10 de maio deste ano, foi o dia de ontem. O contrato foi feito sem licitação entre a Prefeitura por meio da Secretaria de Educação de Maceió e a empresa Tracto. E, segundo o próprio presidente do Tribunal de Contas do Estado, em sua determinação, para que ante as considerações, aquilo que fora ponderado dos aparentes vícios na contratação, concebidos em juízo superficial, tem potencial, sim, de causar graves prejuízos ao município de Maceió, e diante dessa impossibilidade momentânea de distribuição por sorteio, ele decidiu, então, exarar de ofício uma medida cautelar. O doutor Fernando Toledo, que é o conselheiro-presidente do Tribunal de Contas, determinou que o município de Maceió, a Prefeitura de Maceió, suspenda imediatamente a execução do contrato firmado com a Tracto Brasil Software Limitada. Inclusive, que suspenda pagamentos pendentes, caso hajam. No ponto 2, o presidente do Conselho do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, conselheiro Fernando Toledo, ele determinou que o município de Maceió encaminha ao Tribunal de Contas o processo integral da contratação, bem como os de liquidação de despesa e pagamentos realizados caso haja. No ato contínuo, o Dr. Fernando Toledo determinou a imediata intimação do prefeito de Maceió, o prefeito JHC, do secretário municipal de Educação, para que desse cumprimento à presente decisão, sob pena de aplicação das sanções pertinentes. Olha, às 10 horas mais 39 minutos, amanhã será lançado o livro dos Nós às Contas. Alagoas costura uma nova história. A obra mostra como a administração pública alagoana conseguiu construir um novo momento, um momento de solidez fiscal, abre aí um alicerce para a implementação de políticas sociais que sejam sustentáveis. E quem está na linha para conversar um pouco sobre esse tema é o analista de comunicação da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas, Ivo Neto, a quem a gente agradece pela gentileza de nos atender. Ivo, um bom dia. Olá, Elias, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Sem sombra de dúvidas, é um prazer estar aqui nesse momento compartilhando um pouco desse lançamento dessa obra. Ivo, eram nós cego, Ivo, como se diz no popular, e a gente teve muito trabalho para desatar. Ainda tem nó aí, porque a gente vai precisar desatar, Ivo? Olha, Elias, realmente, há 8 anos atrás, a gente tinha um cenário bem diferente daquele que a gente vê hoje, e eu acredito que essa obra ela vai acabar se tornando aí uma obra de cabeceira para quem quiser entender o tamanho das transformações que o Estado de Alagoas testemunhou ao longo desses 8 anos. Sem dúvida alguma, o patamar que nós estamos hoje é completamente diferente. Agora nós temos uma situação que é bastante inusitada, pelo menos do ponto de vista histórico, onde a gente passa a ser exemplo por algumas ações fiscais constantes desse novo período, exemplo para o Brasil. Isso, de alguma forma, nos envaidece, não é, Ivo? Sem dúvida alguma, né, Elias? O que Alagoas realizou 8 anos atrás, se colocando dentro de um posicionamento fiscal, de responsabilidade fiscal, encabeçado à época pelo então governador Renan Filho, sob a tutela do secretário da Fazenda, Jorge Santoro, com certeza acabou transformando essa experiência em um marco referencial para o resto do país. Agora, Ivo, ajustes foram necessários. O livro trata de que período especificamente? Quais foram os principais elementos, pilares que tiveram que ser revisitados para que a gente pudesse dar essa solidez fiscal que temos hoje?
Olha só, Elias, isso é muito bacana, porque o livro, ele não fala somente dos projetos estruturantes que foram desenvolvidos, mas ele remonta, e aí é muito interessante esse paralelo que é feito juntamente com a questão do filé. Se quem tiver a oportunidade de ver o livro vai ver que a capa do livro é um filé alagoano, e como esses pontos se conectam nisso que a gente vê hoje. Então, o livro ele vai começar fazendo um relato histórico e econômico do estado de Alagoas, que nos leva até o início da gestão em 2015, e a partir daí vai trazer essas medidas, esses ajustes econômicos fiscais que foram realizados e que permitiam ao estado de Alagoas, que ao longo das duas gestões, entre 2015 e 2022, estabelecer tantos projetos, seja na área de saúde, na área da educação, seja na área de desenvolvimento urbano, de infraestrutura, que são testemunhados pela população. E aí é onde está o mais legal de tudo, Elias, porque veja só, nós estamos acostumados a ouvir o testemunho técnico. E o testemunho técnico também existe aqui no livro dos profissionais e dos secretários que estiveram à frente das pastas e contribuíram no desenvolvimento desses programas e projetos. Mas, sobretudo, o que eu gosto muito de enfatizar sobre essa obra é a presença do testemunho das pessoas, daqueles que foram beneficiados e que viram, de fato, o projeto transformar a vida delas no dia a dia. Ivo, essa é uma situação interessante porque em algum momento o econômico e o fiscal ele vai se encontrar com as desigualdades ou com o combate a essas desigualdades sociais. O social tem uma relação direta e em determinado momento dependente de como o econômico e o fiscal estão se materializando ou não. Absolutamente, Elias. A saúde econômica do Estado, ela acaba se refletindo para toda a população. Então, termos um Estado que esteja economicamente bem estabelecido, bem resolvido e equilibrado foi fundamental para que os projetos pudessem ser implementados. Então, veja, no início da pandemia, ainda em 2020, nós tivemos a competência de inaugurar 5 hospitais com recursos próprios. Então, imagine o cenário do estado de Alagoas se nós não tivéssemos realizado esses ajustes lá atrás, que permitiram que, num momento tão difícil para toda a população mundial, nós estivéssemos bem consolidados, bem estruturados e que nos colocou entre os menores níveis de mortes por 100 mil habitantes. Isso foi fruto de um ajuste econômico feito lá atrás, sem dúvida alguma. Claro, claro. E o livro traz que outros pontos, Ivo? Olha só, Elias, antes de falar sobre as outras esferas, eu gosto muito de destacar, ainda no cenário da saúde, uma história que me comove bastante sobre ele, que é a história de uma paciente. Acredito que você se lembre bem, ainda no ano de 2021, durante a pandemia, quando em Manaus faltou oxigênio lá no estado do Amazonas, e aí o estado de Alagoas se ofereceu para trazer algumas dessas pessoas para cá, para nosso sistema estadual de saúde poder atendê-las. Então, uma dessas histórias está sendo relatada aqui no livro e ela chama muita atenção porque ao chegar aqui na frente do Hospital Metropolitano, recém-inaugurado, no bairro Tabuleiro, essa paciente, ela olhou para a estrutura e disse: meu Deus, por que vocês me trouxeram para um hospital particular? Eu não tenho condições de arcar com isso aqui. E a equipe de saúde prontamente esclareceu para ela que a senhora está na frente de um hospital público do estado de Alagoas, aqui a senhora será atendida e não precisa se preocupar com despesas. Hoje, essa pessoa, ela é funcionária do Hospital Metropolitano, foi incorporada ao corpo técnico do hospital, trouxe sua família e é um testemunho vivo de como tudo isso mudou a vida dela. Então são histórias como essa que a gente tem a oportunidade de encontrar aqui, sejam voltadas para a educação por meio das transformações permitidas através do CRIA, do Escola 10, da construção das creches, seja na área de segurança pública, através da modernização dos equipamentos, dos concursos públicos e do reajuste dos salários dos profissionais dessa área,
seja também na área da saúde, como eu acabei de mencionar, enfim, todas essas obras estruturantes que foram desenvolvidas. Bom, Alagoas então aí costura uma nova história. Que história é essa, Ivo? Olha, Elias, sem dúvida alguma, essa nova história é muito promissora e coloca Alagoas num patamar jamais visto. Por isso que eu acredito fielmente que qualquer alagoano que queira compreender a dimensão dessa obra e a dimensão das transformações que o Estado viveu, precisará ter esse livro na sua cabeceira para entender que nós não podemos nos colocar num cenário de vira-latas. Pelo contrário, Alagoas hoje é um estado respeitado, um estado que é utilizado como exemplo, cujas políticas se transformaram em modelo para várias outras entidades do nosso país. Então a gente precisa reconhecer essa posição que ocupamos e, mais do que isso, precisa testemunhar também todas essas pessoas que foram beneficiadas e que hoje elas são capazes de mostrar como essas políticas adotadas contribuíram para que a gente promovesse desenvolvimento humano, desenvolvimento social e desenvolvimento econômico de um ponto a outro em todo o estado. Ivo, então nós teremos o lançamento do livro a partir das 5 da tarde desta sexta-feira. O lançamento vai ser ali no Museu do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, está ali na Rua do Sol, a 382, no centro, é vizinho à Casa da Palavra. Aliás, visite o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, tem muita história lá para você, vivinha, que você vai acompanhando nos livros e olhando todo o aparato que tem por lá. Melhor lugar não poderia ter, viu, Ivo, para o lançamento. Com certeza, Elias. Não haveria um local mais adequado para fazer esse lançamento do que o Instituto Histórico. Não sei se você já teve a oportunidade de visitá-lo, mas ele, sem dúvida alguma, é um marco para a gente por todo o seu acervo. Lá a gente encontra memórias do cangaço, da escravidão, memórias de guerra, memórias do nosso Estado e dos nossos povos originários. Então, remontar as transformações do Estado num espaço como esse, sem dúvida alguma, era o que havia de mais adequado. E aí, para a gente vai ser um prazer estar lá. Nós estaremos recebendo o ministro dos Transportes e ex-governador, Renan Filho. Estaremos recebendo também o secretário executivo do Ministério dos Transportes e ex-secretário da Fazenda, George Santoro, como também diversas autoridades e todas aquelas pessoas que quiserem participar. O evento será aberto e estará de portas abertas para receber todos os interessados. Lá tem uma história muito interessante da Fazenda Pública aqui de Maceió, quando do episódio sangrento entre lisos e cabeludos, estavam aí dois personagens importantes da nossa história, Visconde de Sinibur e o pai daquele que dá um nome hoje à Assembleia Legislativa de Alagoas, Tavares Bastos, que era o mandatário da capital à época, hoje Marechal Deodoro, e nesse episódio de transição, Ivo, a Fazenda Pública veio junto. E o cofre da Fazenda Pública veio junto. Segundo os historiadores, o cofre, iniciou a viagem cheio, mas chegou aqui vazio. Esse cofre da Fazenda Pública, nessa mudança da capital aqui, de Marechal Deodoro, hoje, para Maceió, esse cofre está no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas e conta uma história muito interessante da mudança da nossa capital, hoje Maceió, e é um local extremamente apropriado para que a gente possa aprender com as práticas do passado, de como não repeti-las e de como é importante a gente tratar, né, as coisas públicas com a seriedade com que vem sendo tratada. A gente tem uma nova história, desatamos uma série de nós, tem alguns outros aí que a gente com paciência e perseverança vai desatar, não é, Ivo? De modo que essa nova história seja uma história muito boa. Olha, Elias, e você falando aí sobre essa história da transferência do cofre, nós estivemos outro dia reunidos aqui com o ex-secretário de Comunicação, Enio Lins, e ele estava contando para a gente justamente sobre a história de um exemplar de um livro que existe somente aqui no Instituto Histórico Geográfico, que é justamente um livro chamado A Transferência do Cofre, que remonta
todo esse processo de transferência do cofre de Marechal Deodoro para a capital, Maceió, e transferência da capital por consequência, e que, assim, são fatos como esse que a gente não tem muito hábito de procurar compreender melhor, de procurar saber mais sobre essa história do nosso Estado. Então, levar as pessoas a conhecer o espaço do Instituto Histórico Geográfico nessa oportunidade, sem dúvidas, uniu duas grandes possibilidades, que é apresentar o passado do nosso Estado, o presente, e assim podermos começar a planejar o futuro. Muito bem. Ivo, eu quero então agradecer a sua participação, que todos compareçam amanhã às 5 da tarde lá no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas para o lançamento do livro Dos Nós às Contas, Alagoas Costuram a Nova História. Muito obrigado, um ótimo dia. Muito obrigado, Elias. Ótimo dia para todos. Ivo Neto é analista de comunicação da Secretaria de Estado da Fazenda.